Esta aqui é a pilha do primeiro semestre e depois eu mostro a pilha do segundo semestre. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. A minha voz não está das melhores, tem um barulho de obra lá fora. Eu espero que vocês perdoem tudo isso, porque infelizmente é o que dá, é o que tem para hoje. Eu vim hoje contar para vocês todas as leituras que eu fiz neste ano. Bom, em 2025 eu li um total de 36 livros, contando já com um que eu tô finalizando, com 2 que eu estou finalizando. Hoje é dia 17, temos aí, esse vídeo vai para vocês dia 21, e por sinal é aniversário do meu filho mais velho, 18 anos, gente do céu, não parece que tenho, né, mas deixa isso pra lá. Enfim, vamos lá. Não quero ficar me alongando com introdução, já sei que eu passei aqui já de quase 2 minutos, mas 2025 foi um ano de menos leituras do que 2024, porque 2025 foi um ano melhor do que 2024, eu tive menos tempo para ler. É isso. Trabalhei mais, fiz uma formação, um curso de cozinha, pastelaria. Acho que eu preciso me ajeitar aqui, gente. Espera aí. Então, é isso, gente. Foi o que aconteceu. Eu acho que é uma média de 3 livros por mês. É sensacional. Quem lê 3 livros por mês, seja livros de ficção, não ficção, livros de trabalho, livros de... não interessa. 3 é uma quantidade boa. A cada 10 dias você lê um livro. Eu acho que tá o suficiente, tá bom. Aqui nas minhas leituras é uma leitura muito diversificada. Então, tem livros que são livros mais rápidos, livros mais que demoram mais, livros de mais reflexões, por aí vai. E é isso. Estou muito feliz com as minhas leituras. Espero que vocês gostem. Bom, eu comecei o ano já com uma coisinha assim infantil, infanto-juvenil. Eu acho que isso aqui é recomendado ali para os 12 anos. Que parece ser um fofinho, né? Um menino que é amigo de uma árvore de laranja, uma laranjeira, mas que é triste, destruir a nossa cabeça, principalmente porque ele é uma criança tão maltratada que às vezes a gente custa acreditar que isso exista. E eu acho que ainda existe, até hoje, esse tipo de maus tratos infantis, físicos mesmo. E sem explicação, desnecessário. Não que haja explicação, mas enfim. Não vamos ficar divagando muito sobre esse livro. É um livro maravilhoso, é um livro que tem tradução até na China. E se você é brasileiro ou se você fala português, lê português e nunca leu esse livro, você está perdendo tempo na vida. Ele é maravilhoso, ele precisa ser lido. Ele é lindo. E tem um pouquinho de autobiografia, gente. A gente fica pensando que parte será que é verdade. Maravilhoso. Bom, depois eu li um livro no Kindle não, no Kobo, através do meu celular, infelizmente ainda não tenho Kobo, ainda chegará, e eu digo isso porque eu acho que é melhor mesmo, por vários motivos. Primeiro, porque ele não tem aplicativo dando notificações enquanto você está lendo. Segundo, porque ele é próprio para leitura. E terceiro, porque ele é maior na tela. Acho que esses motivos estão razoáveis. Mas acho ainda meio carinho pro meu bolso, quem sabe. Eu li Chocolate Quente às Quintas-Feiras. E é um livro bem fofinho. É um livro japonês, eu acho. Tô aqui na dúvida. Eu acho que é autora japonesa. Se eu não me engano. Mas ele não se passa totalmente no Japão. Cada capítulo é uma história que é ligada com a próxima, e a última se liga com a primeira, como se fosse um círculo, assim. É muito interessante, assim. São como se fossem contos, mas
que tem a ver com a próxima história. É interessante, é fofinho, é aquela literatura de cura, nova literatura asiática de cura, bem legal, bem gostoso de ler. Bom, li também, que eu acho inclusive que foi o primeiro livro que eu li este ano, mas não coloquei na lista no primeiro livro, enfim, não sei porquê, mas que foi A Morte de Ivan Ilitch. É um livro muito interessante do Tolstói, um livro russo. Não foi meu primeiro russo, mas foi uma porta de entrada para o Tolstói, porque eu queria ler Guerra e Paz. Eu gostei desse livro e acho que esse livro, ele é um livro muito pequenininho, é muito difícil da gente descrevê-lo sem falar muito, né? Sem dar um spoiler, sem coisas assim. Mas aqui é sobre uma pessoa que vai morrer e o que ele fez da vida dele. É mais ou menos isso. Depois eu li também no Kobo Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Gente do céu, olha, Gabriel Garcia Marques é sensacional. Pelo menos este livro foi o meu primeiro livro dele. Pretendo ler mais, pretendo ler outros, mas ainda não peguei nenhum. Eu tenho aqui, mas ainda não peguei para ler. É muito interessante. Essa é a forma como ele conta que uma pessoa vai morrer, que a pessoa morreu ou não morreu, você fica assim, será que morreu? Será que não morreu? Porque ali está dizendo que é uma morte anunciada. A morte foi anunciada e ela foi executada. Mas a gente fica com a impressão de que pode ser que ele não tenha morrido e que alguém ainda vai contar para esse homem que ele vai morrer, então para ele fugir, para acontecer alguma coisa. A gente fica ali e é muito interessante. O jeito que ele conta é um tom assim jornalístico, tanto é que é uma pessoa entrevistando outra, essa é outras, e tem várias vozes. É muito interessante esse livro. A história é sensacional. Você fica assim, por que o cara morreu? E fica uma coisa meio assim, injusto, sabe? Enfim, eu gostei muito. Depois a gente vai para um livro brasileiro. Cadê? O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey. Eu ganhei esse livro ano passado, a Aline Bey veio aqui em Portugal. Eu não pude ir encontrá-la, porque eu estava passando muito mal. Foi uma coisa assim, junto, eu acho. Eu fiquei resfriada e ao mesmo tempo tive um problema na coluna. Foi um caos geral. Mas o meu marido tinha, no dia do evento, que ela estava aqui, no final de semana, não no mesmo momento que ela estava, ele foi também para fazer um workshop, alguma coisa assim. Então ele foi até a feira e trouxe o livro para mim, de consolação. E, gente, isso aqui é uma escrita completamente diferente. Eu já falei bastante dele nos vídeos do começo do ano. Para mim, a história é horrível. Assim, os acontecimentos, o que acontece, os personagens, o que as pessoas fazem, e assim, desde todos. Não tem ninguém que eu gostei. Mas a escrita dela é muito interessante. Você quer saber o que acontece no final, você quer saber sobre a história, sobre essas pessoas, sobre o personagem principal. Mas é difícil. Tem que estar preparada emocionalmente, principalmente nós mulheres, que eu acho que é o público-alvo, né, da Aline.
E vale muitas reflexões aí sobre maternidade, sobre violência, sobre tudo isso que nos rodeia. Aí eu li também um livro chamado Corina, que é um livro que se passa no Brasil sobre uma senhora, que é a Corina, a vida dela, e no meio da vida dela, o crescimento ali de algumas cidades que não existiam quando ela era criança. Então, e que hoje, estados do Brasil que hoje existem, né, uma população que foi crescendo e migrando e modificando ali aquela região. Se passa ali entre a Bahia e o estado de Goiás, se não me engano. Então tem a criação de Tocantins, uma rodovia que foi feita nessa época e o pai dela acho que trabalhava ali na rodovia. E tudo que acontece na vida dela é muito interessante. Então quem conta, se não me engano é Hilda Magalhães, o nome da escritora, agora esqueci, mas eu vou deixar aqui para vocês. E se eu não me engano é a avó dela mesmo. E achei muito fofo esse livro. Aí eu fiz uma releitura do livro português, que é dos meus favoritos do século XIX. Mas assim, entre Essa de Queiroz e Camilo Castelo Branco, prefiro Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, eu gosto muito desse livro. E eu lembro que eu tinha uma ideia de coisas que aconteciam, que na verdade é a vida do próprio Camilo e não do personagem. E então aquilo tudo estava misturado na minha cabeça, e quando eu li, eu falei, então é isso, não era o que eu tinha imaginado de final do livro, porque eu li esse livro pro meu vestibular muitos anos atrás. E eu gostei muito de ter feito essa releitura. Ali também, que também foi lá através do Kobo, As Brasas, que aqui em Portugal tem outro nome, e eu acho o nome de Portugal bem interessante, que é dá uma cortadinha aí. As velas ardem até o fim. E esse nome tem mais explicação ali no livro. Eu não sei qual é o nome original. Este livro é do Sandor Mare. É um livro muito bom, mas com um personagem principal chato. Tem que ter paciência para ler esse livro. Se você não tem paciência, não pegue este livro para ler. Porque o personagem, ele é muito chato. Ele tem, assim, capítulos e mais capítulos dele falando da vida dele, sabe? Assim, que chato. Mas a escrita é sensacional, muito bem feito. Foi lido junto com o clubinho da Paloma Lima, e ainda bem que eu estava com eles, porque eu não leria sozinha. E no começo do ano, porque eu estava muito empolgada, depois eu dei uma diminuída no ritmo das leituras do clubinho, mas esse foi lido. E também pelo Kindle, também uma releitura, Dom Casmurro. E eu gostei muito de ter lido Dom Casmurro novamente. Acho que é um livro que é fundamental para um brasileiro. E para quem fala português, acho bem interessante aí a gente saber da nossa literatura mais antiga e clássicos, né? Muito bom. E falando em literatura antiga, eu li Agnes Grey, da Anne Brontë. Foi minha primeira leitura de das irmãs Brontë. Eu gostei bastante desse livro, não tenho muito o que falar sobre ele, não. É sobre a história de uma menina que vai trabalhar e essas coisas que acontecem. Naquela época, ela é muito maltratada nessa casa, que ela vai trabalhar como
babá, como para dar aula, né? Preceptora. Mas é bem legal, bem bonitinho. Aí eu li o que talvez seja assim um dos meus livros favoritos do primeiro semestre, que foi Ainda Estou Aqui. Não li nessa versão, li também no Kindle. Eu comprei ele depois de ter lido, porque fui assistir a uma fala do Marcelo Rubens Paiva. E eu li o livro depois de ter assistido o filme. Não é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que eu acho até completa ali, as mídias, e faz com que a minha imaginação trabalhe um pouco com aquela cara do personagem que está na adaptação, porque eu tenho bastante dificuldade de imaginar os personagens. Até quando tem a descrição, a pessoa é assim, assim, assim. Para mim isso não é fácil, mas quando tem já a adaptação, nossa, pra mim flui super bem. Não tenho problema com assistir o filme e depois ver o livro. Outro dia até respondi uma entrevista sobre esse assunto. E eu sou essa pessoa que não se incomoda em ver a adaptação e depois ler o livro. Me completa, inclusive. Já fiz isso com vários livros, com Harry Potter, com Bridgerton, com Hobbit. Então é uma coisa que. E sendo esse aqui um livro que fala da vida da pessoa, um livro mesmo biográfico, né? Porque ele está falando da mãe dele. Não é exatamente uma biografia, aquela coisa de nasceu dia tal e fez tal, tal, tal coisa, mas ele fala da vida da mãe. E no filme, na adaptação, não dá para passar tantos detalhes quanto passa aqui. Então, para mim, só completa. Adorei, foi ótimo, foi um dos melhores livros que eu li no primeiro semestre. Outro que eu também gostei muito, 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 foi Ópera dos Mortos, do Altran Dourado. No Brasil tem uma edição lindíssima. Esse livro eu recomendo muito, muito mesmo. É muito interessante. Aqui a gente tem a história de uma família em várias gerações. Mas é uma família pequena, é uma família com problemas, é uma família com mania de grandeza e várias coisas que acontecem, e existem algumas coisas que ficam ali na dúvida, que você tem que acreditar numa versão. É um jeito ali que ele conta, o Altran Dourado, que é maravilhoso, gente. Isso aqui é literatura brasileira maravilhosa. Leia. Vamos ver o que mais que a gente tem. Bom, também li A Grande Revelação, que é a história do Colin e da Penélope. No Brasil eu sei que tem outro nome, não lembro, acho que é o Segredo, do Colin Bridgerton. E é a história dos dois. E também eu já tinha assistido a adaptação, né? Adorei, adorei. Aqui tem umas coisas um pouco diferentes. Eu acho que a série ela só melhorou esses livros. E talvez ela seja culpada de tanta venda desses livros. Eu gostei muito de ter lido esse, gente. Acho que não sei se é um dos meus favoritos, mas tá ali, né? Também é o que? O quarto, né? É isso. Não sei se ainda as pessoas ainda leem os Bridgerton, mas se gostar dessa série, vale a pena. O primeiro não é tão legal, mas depois melhora muito. E em sequência, eu li o livro da Heloise, que é Para Ser Philip com Amor. Não sei se no Brasil é essa mesma tradução, mas esse fala da história da Heloise.
Tem uma coisa de cartas, eu acho super legal quando tem cartas. Aí a gente já não tem a. É melhor não falar, né? Porque senão a gente vai dar spoiler, então esquece isso. Leiam os livros, bem legal, o da Heloísa também. E o melhor livro do primeiro semestre e talvez do ano, Memorial do Convento do meu autor favorito, José Saramago. Aqui a gente tem a história, uma história real, que é a história da construção do convento de Mafra, mas a gente tem a história de quem constrói o convento de Mafra, daquelas pessoas que estavam ali. Ao mesmo tempo, a gente tem a história de um padre que realmente viveu, um personagem real também, claro, com adaptações, né, e bastante coisa diferente, elaborada pelo Saramago, que é um padre que queria voar e queria fazer um, um avião, um tipo de um avião, que se chama Passarola e que tem até desenhos, né, do projeto dele. Bom, gente, tive um corte, porque o meu microfone acabou a bateria, mas espero que esteja tudo normal agora. Eu estava terminando de falar do Memorial do Convento, né? Não consegui ainda conhecer o Convento de Mafra. É um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, em Portugal. Um monumento, né? Bom, enfim, vocês sabem o que é. E o livro é maravilhoso, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Além desses livros que eu já falei para vocês, eu li também esse livro aqui, que é de uma grande amiga minha, Uma Crisálida no Bairro. Aqui a gente está falando da Fernanda Iquedo e do Gus Bassi. Ele é ilustrador, ela é escritora, ela é jornalista, trabalha com outras coisas, é de Sorocaba. E tem uma ilustração super fofinha, tem um pouquinho de história, né? Tem uma história de duas crianças e da descoberta das crianças. É muito fofo, assim, a forma como eles descrevem esse momento ali da descoberta das crianças, de uma crisálida, né? E a transformação da borboleta. É um tema que a gente gosta muito de trabalhar quando trabalha com criança. Muito fofinha. Eu trabalhei junto com a Fernanda e foi muito, muito gostoso receber esse livro diretamente do Brasil. E li, acho que o melhor livro que eu li este ano, o melhor livro no sentido de ser assim um clássico, um livro muito conhecido. Acho que é difícil dizer que é para todo mundo ler, mas talvez seja mesmo. Que foi Guerra e Paz. Aqui a gente tem o Tolstói, né, escritor russo do século passado. Ele viveu entre o finalzinho, né, do século XIX e o começo do século XX. Não, ele nasceu em 1828. E ele escreveu no final do século XX, isso sim. Escreveu Guerra e Paz por volta de 1865, por aí. E é um livro, assim, muito interessante. É um livro que divide aqui a, a guerra, né? A guerra napoleônica, a invasão de Napoleão da Rússia e os momentos da vida cotidiana do povo russo, mas o povo mais rico, assim, por assim dizer, aristocrático.
E como que esse povo vive, todas as transformações que aconteceram, e tem muitos momentos, e aí para mim tem um trecho do livro que é muito marcante, acho que tá aqui, inclusive nessa primeira página. Esse livro é dividido em dois, deste tamanho, são mais de 1.500 páginas. É um livro que eu demorei 4 meses para ler e consegui fazer algumas leituras paralelas. Estava acompanhando com o Clubinho da Paloma Lima, que é um clube do livro que eu gosto muito. E é, a gente tinha ali, né, sempre vídeos da Paloma explicando, comentando. E esses momentos em que ele descreve a vida do povo, tem um trecho especificamente que me marcou bastante, que ele fala assim que aquelas pessoas continuavam vivendo normalmente, assim, principalmente aquelas pessoas com dinheiro, né? Vivendo, não só vivendo normalmente, mas esbanjando, sabe? Se embebedando, fazendo festas. E mesmo um caos acontecendo na vida de muita gente morrendo na guerra, não só soldados, né? Mas pessoas que estavam tendo suas casas invadidas, suas terras destruídas, e as outras vivendo. E a descrição que ele faz nesse trecho, para mim, é muito atual, sabe? A gente teve uma pandemia em que muitas pessoas continuaram vivendo normalmente. Não vou fazer nada diferente do que eu faço. Muitas pessoas, temos outras guerras acontecendo e muitas pessoas continuam vivendo sua vida normalmente. E por um lado a gente tem que continuar vivendo normalmente, então assim, o quanto que é difícil, né? Tá sempre tentando equilibrar um pouco de consciência do que está acontecendo, ou de luta, de preocupação, de a forma ativa de se envolver da forma que pode, né? Aqui na nossa vida, de pessoas normais. E o quanto que às vezes é necessário a gente também se alienar para a gente manter a nossa saúde mental. Então, sabe, quanto a vida, ela não é só uma coisa ou outra, não é só a guerra e a paz. O quanto a vida são milhares de momentos, e esses momentos são importantes, e a gente está sempre fazendo escolhas, né? A gente está sempre fazendo escolhas, se a gente está ativamente atuando naquele tema ali que está sendo o tema do momento, ou se a gente está se abstendo e cuidando da saúde mental, cuidando. E para algumas pessoas até cuidar da saúde mental é estar lá ativamente, né? Se preocupando com aquilo. Então, é muito complexo. É um baita de um livrão. É o melhor livro que eu já li na minha vida. Não é o que eu mais gostei, porque eu acho que tem muita descrição da guerra. E isso não é o meu tema favorito. Talvez, e pretendo ler Ana Karenina em breve, talvez eu goste mais de outros livros do Tolstói. Vamos ver aí, saberemos no futuro. Agora, só para eu ter aqui certeza, eu vou dar uma recapitulada aqui na minha lista. Se eu falei de todos: Meu Pé de Laranja Lima, Chocolate Quente às Quintas-Feiras, A Morte de Ivan Illich, Crônica de uma Morte Anunciada, O Peso do Pássaro Morto, Corina, Amor de Perdição, As Brasas, Dom Casmurro, Agnes Grey, Ainda Estou Aqui. Eu li Todos Devemos Ser Feministas, da Chimamanda, que é uma fala dela em algum congresso. Eu acho que é isso. E é bem interessante. Eu li o livro e depois eu li o livro adaptado para crianças, com gravuras, com desenhos, com ilustrações. Bem legal, achei bem legal. É muito fininho, é rapidinho você lê. É bem, talvez desperte em algumas pessoas aí alguns temas importantes. Uma Crisálida no Bairro, A Grande Revelação, Caderno de Memórias Coloniais. Eu falei desse livro, gente, agora eu me esqueci. Não falei desse livro. Este livro eu li em abril, pensando na Revolução do dia 25 de abril, Revolução dos Cravos aqui em Portugal.
que trouxe o fim da ditadura portuguesa. E neste livro, a autora é a Isabela Figueiredo. E nesse livro ela fala sobre a vida dela lá em Moçambique, enquanto ela vivia lá, enquanto ela era criança. E ali no início da adolescência dela, se eu não me engano, 12, 13 anos, eu acho, ela retorna para Portugal. E essa é a época da Revolução do 25 de Abril, em que eu não sei exatamente como as coisas aconteceram, em qual sequência, mas em que houveram revoltas nas colônias, que eram colônias portuguesas, nos países africanos que eram colônias portuguesas. Houveram revoltas de tentativa de independência, e houve muita coisa difícil, né? As pessoas que viviam lá, os portugueses, para eles as coisas ficaram difíceis. E ela descreve tudo isso. Então ela descreve a vida que ela levava, ela descreve a vida que ela via em torno dela, né? E ela descreve a vida que ela passou a ter aqui em Portugal. E eu acho que é uma coisa muito marcante, pelo menos é o que me marcou muito, é ela dizer que o povo que vivia aqui era um povo de cabeça muito pequena, cabeça muito fechada, era um povo muito atrasado, eram pessoas que não conseguiam abrir os horizontes. E isso ainda existe muito no povo português, apesar de eu conhecer muita gente que não é assim, graças a Deus, né? Muita gente que tem uma visão mais ampliada do mundo e que tenta diminuir os seus preconceitos, porque eu acredito muito que os preconceitos todos estão aqui em nós e que a gente precisa se desfazer deles. Não é eu não sou naturalmente, não sou preconceituosa. Não, a nossa sociedade é. Então, foi um livro que me marcou muito. Era um livro que estava na minha lista dos meus livros, dos 45 livros para ler antes dos 45 anos, e um dos que eu mais gostei de ter lido. Dos que eu li da minha lista, esse é um dos que eu mais gostei de ter lido. É um que me marcou bastante. A história não é fácil. É um livro. Eu gosto muito dessa coisa real, né? Eu gosto muito, apesar de eu gostar muito de ficção e do realismo mágico, mas a história do ser humano eu acho que é muito complexa e é maravilhosa. E aí, finalizando o primeiro semestre, eu li Os Despojados, que no Brasil é Os Despossuídos. Eu acredito que Os Despossuídos seja um nome que tenha mais a ver com a sociedade que a Ursula K. Le Guin quer descrever. E para mim este livro foi sensacional. Assim. É uma mistura ali do que a gente imagina que seria uma sociedade anarquista. É uma sociedade anarquista. Mas é claro que é a imaginação dela, né? E não é a realidade de nenhuma sociedade nesse modelo. Mas é muito interessante. Eu gostei demais de ter lido esse livro e que me trouxe também muitas reflexões. Você tá piscando? Não. Tá tudo certo. Aí, começando o segundo semestre, eu li um livro incrível que eu emprestei para uma amiga minha e não está aqui, então
vou deixar a capa para vocês, que é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Gente do céu, a Eurídice Gusmão, e aí tem ali o subtítulo, não sei, que tá assim, a Vida Invisível de Eurídice Gusmão e a Mulher que Poderia Ter Sido. É algo assim de tentativa de ser alguma coisa e essa tentativa é castrada e abortada e não seja essa coisa. E aí ela tenta ser outra coisa e vem alguém e fala: não, 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 não seja isso. E é sempre essa tentativa da Eurídice de ser uma pessoa, uma mulher, de se posicionar no mundo. E essa história, assim, é da Marta Batalha, a autora, e ela coloca num contexto, num momento ali, final dos anos 40, e para dizer que não é hoje, né, eu acho que a intenção dela, não sei se a intenção dela foi essa, mas é a minha interpretação, não é uma coisa que acontece hoje, mas acontece, né? As mulheres estão sempre tentando ser e sempre sendo podadas, né? É isso. Algumas podas são boas, mas nem todas. Ai, gente, eu li um livro que eu achei sensacional. Agora eu vou pegar aqui os livros do segundo semestre. A pilha é um pouco menor. Eu li bastante no Kobo, ou livros que não estão aqui. Mas também é muito, muito boa, muito rica. E aí, esse livro é maravilhoso. Da Isabel Allende, Violeta. Aqui a gente tem uma história que ela é de uma familiar, a Violeta e a família da Violeta, da personagem principal da Casa dos Espíritos. A Isabel Allende, ela tem muito isso, assim, de pegar personagens que ela já criou e colocar um parente ou o próprio personagem em outra história e dar uma ligada ali nas pessoas, né? Uma coisa meio uma rede, assim. Mas não tem nenhuma sequência. E este livro, ele trata ali de um momento histórico parecido com A Casa dos Espíritos. Então é interessante você ler os dois. E foi o que eu fiz. Eu li um ano passado e o outro este ano. A Violeta, ela é uma personagem que ela vive num espectro um pouco diferente da personagem da Casa dos Espíritos. Então a gente vê ela num espectro político, sabe? A gente vê ela numa visão um pouco diferente. Então eu acho muito interessante porque as coisas se completam. Porque eu acho que a história política de um país, de um povo, ela não pode ser contada só por uma visão, só por um lado. Ela precisa de vários lados, porque nós somos seres muito complexos, né? E a nossa história é muito complexa e é formada por um povo muito grande, com visões diferentes. E aqui a gente fala que a Violeta nasceu em 1920, durante a gripe, a influenza, o surto de influenza, que ficou como gripe espanhola. E ela conta aqui a história dela até 2020, quando a gente tem a Covid. E é muito interessante, porque a própria Violeta contando a história dela pro neto, para uma pessoa que a gente não sabe, a gente vai saber só depois, mais pro final, de quem é que ela tá falando. E é uma história muito boa, muito bem contada, com personagens muito complexos, com amores, com paixões, com
casamentos e outros casamentos. É muito bom, gente. Muito interessante. Eu acho que já não está aqui, porque o livro não é meu, é de uma amiga minha. Que é. Não, não vou falar desse. Vamos seguir a sequência aqui, senão eu me perco. Vamos lá. Depois de Violeta, eu li do José Saramago este livrinho aqui, que é curtíssimo, mas que dá muito para pensar, que é O Conto da Ilha Desconhecida. Eu sempre gosto de citar que aqui a caligrafia desta minha edição da Porta Editora é do escritor Antônio Mega Ferreira. Cada livro dessa edição tem uma caligrafia diferente. Este livro, de volta, vamos falar dele. Este livro é a história de um homem que quer um barco para ir conhecer a Ilha Desconhecida. E esse homem não sabe nem navegar. E aí a gente vai ter que descobrir como que ele vai fazer para chegar lá na ilha, que ninguém sabe onde está, e ele também não faz a menor ideia. Como que ele faz? Muito bom, muito bom. Jeitinho Saramago de escrever, eu adoro. Li também um outro conto do Álvaro Cunhal, Os Barrigas e os Magriços, que é ilustrado, infantil, e eu não sei onde eu pus o meu livro. Comprei, li e não sei o que eu fiz com ele. Muito interessante. Se tiverem a oportunidade de ler este livro, é um livro muito interessante. É um conto, talvez até você encontre na internet. E li aqui um livro ilustrado também, O Príncipe e a Modista. Muito legal esse livro. Aqui a gente tem um príncipe que gosta de moda e uma mulher que desenha, que costura, que faz as roupas para ele. É bem legal. Li pelo Kobo e, sinceramente, me decepcionei um pouquinho. A escrita é muito boa, o livro é muito bom, mas foi o final, eu não gostei. A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Gostei muito, muito do livro. Enquanto a leitura vai... O finalzinho é que, pra mim, não pegou, não gostei, não curti. Mas é muito legal o livro, muito interessante. Leia e fica aí a indicação. É um livro que tem uma pegada LGBT, então é importante a gente ler coisas fora do romance heteronormativo. E aí eu li isso daqui, gente, que livraço! Um livro do Clubinho, acho que foi o único livro do Clubinho que eu completei. Não, não foi o único, mas foi dos poucos que eu completei nesse segundo semestre. O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers. É uma escritora americana do século passado, né, do século XX. E esse livro se passa ali na época da Guerra Fria. É, na época da Guerra Fria, eu acho que não, acho que é no final da Segunda Guerra, mas não tem nada relacionado, assim, é só aquele clima ali do... E se passa nos Estados Unidos também. Nós sabemos que a guerra não estava acontecendo exatamente lá. É bem interessante, a gente tem um personagem que é mudo e surdo, e as pessoas interagindo com ele, gente, que livro. Muito bom mesmo. Li, olha, esse aqui também, 5 estrelas. Esse segundo semestre eu li menos, mas li livros maravilhosos. Esse aqui é Lições de Química, da Bonnie Garmus. É um livro que eu li junto com o pessoal aqui de Portugal, do clube da Ana, do Sonhos de uma Leitura, do canal Sonhos de uma Leitura. E, gente, olha, este livro é muito bom mesmo. É um dos melhores também deste ano. E aqui a gente tem
uma mulher que quer estudar, que quer ser cientista, que é uma cientista, porque ela conta isso já, ela conta um pouco do passado dela, né? Tá no presente, ela é uma mulher de 40, por volta dos 35, 40 anos, que, acho que uns 35, né? Que é uma cientista, mas que se torna uma apresentadora de TV por conta de coisas que aconteceram na vida dela. É muito bom esse livro, gente. Ela é mãe, ela então tem de tudo um pouco aqui, é muito bom. E tinha muito a ver comigo, porque eu sou mãe, porque eu me formei em química, porque eu não sou apresentadora de TV, mas ela é apresentadora de um canal de culinária e eu estava fazendo um curso de cozinha e pastelaria. E é muito interessante, eu amei, amei, amei. E aí sim, eu li o livro da Carla Madeira, mais um, meu segundo livro da Carla Madeira, Véspera. Eu gostei muito desse livro, muito. Acho que a Carla Madeira, ela consegue criar personagens que nós não vamos gostar, porque eles não são pessoas legais, mas que você gosta da história, de tudo que acontece. E as pessoas falam muito do final? Falam. Assim como tudo Rio. Eu gostei muito do final. Gostei. Eu gostei muito do final. Eu achei que o final foi surpreendente, assim. A gente quer um final feliz, mas nem sempre ele acontece. E para mim, os livros da Carla Madeira é real. Assim. É a mesma coisa com Tudo é Rio. A gente queria que ela fizesse uma coisa que ela não faz. E os personagens, eles não são escritos pra gente gostar deles e das atitudes que eles têm. Claro que tem umas coisas que a gente não pode gostar, talvez, né? Mas não é pra gente gostar, gente. Não é pra gente pegar a literatura e aplicar na vida, né? Pra isso é livro de autoajuda. Aqui não. Véspera foi surpreendente pra mim. Li também Stoner. Gente, adorei esse livro. Esse foi mais um do Clubinho, da Paloma Lima. Eu gostei demais do Stoner. O Stoner é um homem que não tinha grandes ambições na vida. Ele foi estudar porque os pais mandaram e ele tá lá estudando. E ele ia estudar agronomia, alguma coisa nesse sentido, para voltar para a fazenda dos pais dele, para a terra dos pais dele, e trabalhar com eles. Só que, em um determinado momento, ele precisa pegar uma cadeira de literatura. E quando ele estuda, ele começa a perceber que aquilo é maravilhoso, que é a literatura que ele gosta. E ele se desfaz, não se matricula mais nas matérias que ele tinha que se matricular e se matricula em todas as matérias de literatura. E ele estuda isso e a gente vai ver ele se formando e ele desenvolvendo uma carreira e o quanto é difícil você ter uma carreira acadêmica, mesmo sendo um homem branco heterossexual. Não é nada fácil. Nada fácil. E ele é perseguido, e ele é diferente das outras pessoas, e ele mesmo, a gente vê os pensamentos dele, daquela coisa de autossabotagem, dele não gostar muito do que ele está fazendo, dele achar que não dá uma boa aula. É muito interessante. Nossa, maravilhoso. Para quem gosta de escola, literatura, quem é nessa pegada aí, ó, Stoner, muito bom. Li, aí eu entrei num modo Brasil, assim, que eu só queria ler livros brasileiros. E eu li Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, e eu me apaixonei perdidamente. Tô louca para ler tudo que ela escreve. É a história de uma mulher que aparece em Portugal, é retirada do chão. E é uma brasileira. E
como que essas pessoas aparecem assim? Como que essas pessoas são retiradas do chão, como se fossem desenterradas? É uma história muito interessante, muito interessante. Eu amei esse livro, tem explicação tudo ali, tá, gente? É uma coisa fantástica, óbvio, mas eu gostei muito. Depois eu li Solitária, da Eliane Alves Cruz, que eu também gostei demais. Talvez a única coisa que eu não gosto tanto é que são histórias que eu já conheço, assim. Parece que essas histórias já estiveram na mídia, já são parecidas, e ela pegou tudo e compilou e colocou aqui. Mas eu gostei muito da escrita dela, é o segundo livro que eu leio dessa autora, gosto muito da Eliane Alves Cruz, e gostei demais de Solitária. Aqui a gente tem a história de uma empregada doméstica, meio que na vibe ali do Que Horas Ela Chega, do filme, e bem interessante, assim, ela e a filha vivendo no quartinho de empregada, essas coisas que já deveriam ser extintas e que ainda não foram. E aí depois eu li É Sempre a Hora da Nossa Morte, da Mariana Salomão Carrara. Que livro maravilhoso. 5 estrelas, maravilhoso. É difícil em alguns momentos. A gente tem uma pessoa, uma senhora que é encontrada sem memória. Ela lembra algumas coisas, mas ela não lembra a identidade dela, o nome dela. Ela dá um nome, mas não, não tem a certeza se esse é mesmo o nome dela. E aí ela fala de alguns personagens e cada dia ela conta uma história. Então, a cada capítulo é uma história diferente dela própria, e da vida dela, e da família dela, e algumas coisas ela repete, então a gente vai seguindo aquilo ali e tentando entender mais ou menos o que aconteceu. E é bem interessante, assim, pensar que quanto a gente tem que cuidar dos nossos idosos, né? O quanto a gente tem que estar atento com as pessoas que a gente ama e com as pessoas que temos que honrar e que cuidar. Ela fala muito da maternidade. E aí a gente tem muito essa impressão de que é sobre maternidade, mas para mim ficou muito assim a questão com as pessoas mais velhas. Depois eu li Úrsula, da Maria Firmino, esqueci, Maria Firmino dos Seis. E é um livro bem interessante, assim, é talvez o primeiro romance escrito, pelo menos é tido como o primeiro romance escrito por uma mulher brasileira, negra, no século XVIII, XIX, acho que XIX, e achei bem interessante, bem legal este livro, foi muito bom ter lido, faz parte também dos meus livros para os 45 anos, do meu desafio. E aí, finalizando, tenho mais 2 livros, que são os 2 que eu estou terminando, que um é Mary Poppins. Não estou gostando tanto quanto eu gosto do filme. Gosto demais do filme. Aqui não estou achando as coisas tão interessantes quanto ela, não. E um livro que se chama O que guarda o Rio? Peraí, tá escrito aqui, vamos ver. O que guarda o Rio? Tô no terceiro capítulo, esse livro é um pouquinho grande, talvez seja o livro que vai me acompanhar aí até o final do ano. Faltam ainda 20 dias para terminarmos este ano, ainda dá para eu ler mais um pouco. É isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pilha gigantesca de livros que eu li este ano. Me digam o que vocês acharam. Me digam quais desses livros vocês já leram ou se têm intenção de ler algum. Não se esqueçam de se inscrever neste canal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e tchau.